Bom, então, esse é o último vídeo da parte de estatística. Eu vou só apresentar alguns conceitos finais aqui que ficaram faltando, mais do ponto de vista de apresentar esses conceitos, depois eles vão ser úteis lá na compreensão. é, Alguns pontos matemáticos de alguns modelos que são baseados em PDFs, né? Então, essa aula aqui, ela está um pouco desconectada, eu até diria, do que a gente tinha apresentado até aqui, mas é mais no sentido de apresentar esses conceitos que faltam aqui, em algumas técnicas adicionais, para que quando a gente venha falar dos modelos lá na frente, né, quando vocês forem ver a implementação desses modelos, vocês possam saber qual que é a origem, então, desses conceitos, né? Então, o primeiro conceito importante aqui é a Sufficient Statistics, né? Esse conceito aqui está relacionado com o seguinte, né? Então, existem algumas estatísticas, a gente falou de algumas delas no vídeo anterior, né? Algumas delas que contêm toda a informação que pode ser retirada, né, ou inferida, né, dados, né, correspondentes a uma distribuição que esteja sendo considerada, né. Então, existem algumas dessas estatísticas que podem, então, compactar ou representar toda essa informação relacionada aos dados que estão sendo gerados por essa distribuição. Então, de uma certa maneira, ela carrega toda a informação possível que é necessária para fazer algum tipo de inferência sobre uma população de dados. E nesse sentido que elas são ditas que são suficientes, né, para representar a distribuição. Não precisa mais informação além delas, né? Ah, de maneira mais formal e mais matemática, muito embora não vá entrar em mais detalhes disso, né? Vamos supor que a gente tem aqui então uma P de x dado um conjunto de parâmetros θ aqui, né? Se a gente conseguir fatorar isso aqui, né? é, em duas partes, né? Eu vou chamar de uma parte A aqui e uma parte B, explorar essa PDF dessa maneira, né? De tal maneira que a parte A não depende de θ e a parte B depende de θ somente por meio de uma função φ de x, né? Se a gente conseguir realizar essa fatoração, então a gente diz que está aqui guardado dentro de φ de x, né? O chamada sufficient statistics. Eu vou tentar mostrar um exemplo disso, não vou tentar provar muita coisa em relação a isso, porque esse assunto é bem denso e longo, né? Mas vou tentar mostrar um exemplo disso, mas para isso primeiro eu vou apresentar aqui a definição de exponential family, tá? Aí eu já amarro essas duas coisas aí para exemplificar para vocês. Então, família exponencial aqui é um grupo de PDFs, né? Ou é um grupo de abordagens matemáticas ou de estruturas matemáticas, dá para dizer assim, né? De PDFs, né? Que agrupam uma série de PDFs dentro dela. Então, é como se eu tivesse aqui uma PDF que é, né, dessa família exponencial, e a partir dessa família exponencial aqui eu posso gerar várias outras PDFs por meio dessa estrutura dessa família exponencial. Então, por exemplo, posso usar uma gaussiana, uma distribuição de Bernoulli, enfim, posso de uma certa maneira, gerar, né, ou organizar outras distribuições no meio dessa distribuição exponencial, né? E, de modo geral, né, quando a gente fala de PDFs, né, existem três níveis de abstração, né? O primeiro nível, mais básico de todos, né, eu tenho a distribuição, eu sei qual que é a distribuição, eu sei quais são os parâmetros, né? Por exemplo, eu sei que é uma distribuição gaussiana univariada com média nula e variância unitária. Beleza. Então, eu posso ter essa situação onde tudo é bem definido e conhecido. A segunda situação, que é a mais comum, talvez, em machine learning, né? Nós selecionamos uma distribuição, por exemplo, ela vai ser gaussiana, e aí, a partir dos dados que eu tenho disponíveis, eu calculo quais são os parâmetros, né, dessa distribuição que é dita, então, paramétrica. Então, a gente pode assumir que a distribuição é gaussiana, univariada, eu não sei quanto vale a média, não sei quanto vale a variância, mas eu posso usar, por exemplo, um estimador de maximum likelihood, para mais adiante, né? Para determinar quais são os parâmetros que melhor se ajustam a essa distribuição.
E o terceiro nível de abstração, então, é considerar uma família de distribuição. Então, eu não sei exatamente qual é a distribuição, mas eu sei que ela pertence a uma família, por exemplo, a exponencial, que é a mais comum, né? E aí eu posso inferir qual é exatamente a distribuição específica dentro desse grupo e quais são os parâmetros que parametrizam essa distribuição, então, dentro desse grupo. Então, esses são os três níveis possíveis aqui, né, que a gente vai trabalhar, tá? Então, vamos ver um exemplo aqui seria uma exponential family, né? E aí já tentar conectar isso com a sufficient statistics que eu apresentei anteriormente. Então, a estrutura, uma família exponencial de distribuições, ela vai ser parametrizada então por um conjunto de parâmetros que é o θ aqui, né? Dimensão d qualquer, né? Então, eu vou determinar qual é a PDF de x dado θ. Então, vai ser igual um fator h que pode ou não depender de x diretamente, né? Aí vem a parcela exponencial, então toda a família exponencial vai ter essa parcela aqui, né? O produto interno aqui entre θ e a sufficient statistics, né? O phi de x, né? Menos um fator aqui que depende exclusivamente de θ. Então, o θ entra numa combinação aqui, pode ser uma combinação ponderação linear, né? Por exemplo, o produto ah, interno aqui, né? Θ com phi de x, né? É, dot product, product, né? Que a gente já falou em alguns momentos, né? Θ vezes o phi de x aqui, né? Menos esse a de θ aqui. Então, de uma certa maneira, esse p de x, essa PDF, ela vai ser proporcional aos parâmetros e à sufficient statistics, né? Essas duas combinações aqui que vão dar a cara dessa distribuição. Como que a gente pode exemplificar isso? Então, vamos supor que a gente tem uma gaussiana univariada, que tem essa média e esse desvio padrão. Então, esses aqui são os parâmetros θ, né? Estão relacionados aos parâmetros θ dessa distribuição. E eu tenho a sufficient statistics dela aqui, que é esse phi de x dado por x e x ao quadrado. Então, por essa minha definição anterior aqui, né? Se eu for escrever essa gaussiana usando a estrutura aí de uma família exponencial, né? Vai ser o produto interno dos parâmetros θ1, θ2, x, x ao quadrado, supondo que essa é a sufficient statistics dessa distribuição, né? O que eu vou fazer aqui então é demonstrar, né, apresentar com um pouco mais de detalhes como que ficaria, né, uma função gaussiana, uma distribuição gaussiana com essa estrutura da família exponencial, né? Então, o θ, o parâmetro θ, eu vou definir dessa maneira que está aqui, ó, mi dividido por sigma ao quadrado e menos 1 sobre 2 sigma ao quadrado, esse vetor de parâmetros que está aqui. Bom, ao fazer isso, né, então se eu jogar esse cara aqui, né, de volta nessa minha estrutura, né, básica aqui da família exponencial, o que eu vou ter é esse primeiro cara vezes o x, e esse segundo cara aqui vezes o x ao quadrado, que é o produto interno ali, né? E x sobre sigma ao quadrado menos x ao quadrado sobre 2 sigma ao quadrado. Se eu rearranjar esses caras aqui, eu coloco o que está dentro aqui, ó, da família exponencial, né? Dentro do argumento exponencial aqui, menos 1 sobre 2 sigma ao quadrado vezes x menos μ ao quadrado, né? Só reorganizando. Isso aqui você pode parar o vídeo e checar, né? Como que daqui eu chego aqui, tá? E se a gente olhar essa estrutura que está dentro aqui, é exatamente uma função gaussiana, né? Distribuição gaussiana, exceto com o fator aqui, né? De normalização aqui dessa PDF, né? A estrutura aqui é justamente a estrutura de uma gaussiana, dada pela variância, né? Pela média, de acordo com a fórmula da gaussiana que a gente viu no vídeo anterior, univariada, né? Então eu posso dizer que a função gaussiana ela é parte da família exponencial, né? E a estatística suficiente para ela é dada por esse vetor, né? E o parâmetro θ dado por essa estrutura que está aqui, tá? Então, se eu fosse escrever a gaussiana por meio da sufficient statistics, né? Então eu teria que dizer qual é a sufficient statistics, então está aqui, né? O vetorzinho que define ela, né? Então lembra que esse cara aqui não depende diretamente de θ, né? E eu tenho um outro fator, que é o θ, que é dado por esse vetor que está aqui. Então esses são os parâmetros da sufficient statistics aí, da gaussiana escrita por meio da sua família exponencial, né? Então só fechando, né? Família exponencial, então depende de duas coisas, né? Depende de eu dizer quem são os parâmetros e quem é a sufficient statistic aí da distribuição, né?
Então, é só uma forma aqui, então, de ver a gaussiana dessa maneira. Também poderia estender, por exemplo, para Bernoulli, né? A distribuição de Bernoulli, como a gente já viu anteriormente, ela é dada por essa estrutura aqui, né? Tem um vetor μ aqui, tem um parâmetro μ, né? Elevado a x, 1 menos μ, 1 menos x, e x ou é 0 ou é 1. Então é uma probability mass function, né? De acordo com o que a gente falou no vídeo anterior. Né? Então só rearranjando esse cara aqui, ó, para tentar deixar ele com a cara lá de uma família exponencial, o que eu vou fazer primeiro? Primeiro eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um exponencial e um log na base natural aqui, né? Um ln seria, né? Acabou ficando log aqui, mas carga esse cara como um ln, né? O e elevado a ln aqui, né? Eu pensar bem, isso aqui cancela e eu volto a obter esse cara que está aqui, né? Bom, mas já que eu fiz isso aqui, eu estou mantendo a igualdade de lá para cá, eu vou trabalhar um pouco no que está dentro aqui, ó. Já vamos ver onde é que eu vou chegar e entender por que que eu estou fazendo esse caminho. Então, se eu for abrir o que está dentro aqui, log desse produto aqui vai ser uma soma, né? Log de μ de x vezes 1 menos μ menos x, isso aqui vai virar uma soma. Então, é a soma de log de μ elevado a x mais log de 1 menos μ elevado a 1 menos x. X aqui do log eu também já tirei para fora, e 1 menos x também, né? Então, o x multiplica o log aqui, e 1 menos x multiplica aqui. Próximo passo, eu vou tentar rearranjar, vou fazer essa distributiva aqui, né? 1 log de 1 menos μ e menos x log de 1 menos μ. Vou rearranjar como está mostrado aqui. Depois, eu tenho x que multiplica log de μ menos log de 1 menos μ. Log da subtração vira uma divisão, né? Então, x que está em evidência aqui desses dois termos, né? Fica log de μ menos log de 1 menos μ, que é μ dividido por 1 menos mais o log de 1. Tá? Então, nessa estrutura aqui, eu posso dizer o seguinte, ó, com essa cara aqui, pondo, né, pelo que eu demonstrei aqui, que são equivalentes essas duas coisas, né, a distribuição original e com essa cara que está aqui, eu posso dizer que ela está escrita aqui, a função Bernoulli, a PDF de Bernoulli está descrita de acordo com a família exponencial. Se eu comparar aqui, ó, com a formulação da família exponencial, que é essa aqui, a formulação geral, né? Então, eu tenho alguma coisa que multiplica um expoente, que multiplica esse produto interno, menos a de θ. Então, como que eu posso enxergar cada um desses termos nessa equação? O h de x eu posso dizer que é 1, né? O que multiplica aqui o expoente exponencial é 1, né? O θ, eu posso observar esse cara como sendo o log mi sobre 1 menos mi. Esse fatorzinho que está aqui. Por quê? Porque se eu enxergo que esse cara aqui é o θ, o meu φ de x vira x, né? Que é a sufficient statistic aqui, né? E aí o que eu tenho é exatamente esse produto interno aqui, né? Que no caso unidimensional, que é o que eu estou trabalhando, é simplesmente o produto entre esses dois caras aí, né? O vetor θ, nesse caso é um escalar, né? E o φ de x, que também é um escalar. Então o produto entre esses dois caras está aqui, né? φ de x, x log de 1 sobre 1 menos mi. E aí esse fator que sobrou aqui é o a de θ, né? Só que como o sinal é negativo, então fica menos log de 1 menos mi. Como eu estou impondo que esse cara aqui tem que ser função de θ, eu tenho que usar uma transformação entre mi e θ, né? Θ seria a generalização dos parâmetros, hein? Então, se eu inverter essa relação que está aqui, ó, né, fizer o inverso dessa relação que está aqui, eu obtenho o mi dessa maneira. Se você quiser, pause o vídeo e veja como é que eu inverto essa relação para escrever mi em função de θ. E aí, escrevendo min em função de θ, eu posso voltar aqui e substituir isso aqui, né? E aí escrever o a de θ em função de θ. Também vale a pena pausar o vídeo e substituir o mi aqui na mão, só para você se convencer também que essa igualdade é válida, né? Então, impondo tudo isso daqui, né? Eu posso dizer que a família, o Bernoulli também é uma família, pode ser escrito de acordo com a família exponencial, porque eu consegui demonstrar, né, essa equivalência aí, né? Já dizendo aqui quem é o θ, né? Quem são os parâmetros na família exponencial e quem é a sufficient statistics. Bom, mais um ponto importante para a gente fechar então esse vídeo aqui é a mudança de variáveis, né? A transformação inversa, né? A gente já falou um pouquinho sobre isso antes,
Mas agora eu vou tentar generalizar e mostrar um teorema que é talvez mais geral e útil aí para interpretação aqui dessas mudanças de variáveis, tá? Então, a pergunta, na verdade, o problema é o seguinte, né? Dado que eu tenho duas variáveis aleatórias, x1 e x2, supondo que elas são ambas normais, né, gaussianas, né? O que seria a distribuição de meio x1 mais x2, né? A gente já viu isso antes, né? E dá para calcular a média e a variância dessa soma e tal, né? Com essas transformações ditas afins, né? Que é multiplicação por um escalar e soma de variáveis aleatórias, né? Então isso é perfeitamente possível de acordo com aquelas relações que eu mostrei rapidamente no vídeo anterior, né? Mas o que a gente vai fazer agora, né? É tentar generalizar isso para transformações que sejam não lineares, né? Ou relações que a gente não pode, que não tem uma fórmula fechada como as que eu mostrei no vídeo anterior. Então, é tentar mostrar essa generalização. Bom, essa generalização, então, eu vou apresentar por meio de duas formas de fazer isso, tá? A primeira forma é a seguinte, tá? Mostrar já por meio de um exemplo, estou pulando as definições do livro lá, né? As deduções que eu acho que são densas e longas para esse momento aqui, vou mostrar mais a aplicação disso. Então, vamos supor que eu tenho uma variável aleatória, estou apresentando a primeira maneira, tá? Já vou apresentar a segunda, que é a mais genérica, tá? A primeira maneira é a seguinte: tem uma variável aleatória x, que está definida dentro desse intervalo, e tem uma PDF dada por 3x ao quadrado. Agora eu quero achar uma transformação, uma PDF da variável y, que é o quadrado da variável aleatória x, tá? Então, qual que é o procedimento, né? Primeiro procedimento que eu estou mostrando para vocês. Primeiro passo, eu vou achar a CDF de y, né? Então, eu vou tentar reescrever a distribuição cumulativa de y, né? E depois a derivada desse cara aqui vai ser a PDF de y. Então, vou aplicar essa definição passo a passo aqui para mostrar para vocês como que eu poderia fazer isso. Aí, e mostrar como que fica a PDF de y, então, final, dada essa transformação que eu estou impondo de variáveis ali, né? Primeira coisa, eu vou tentar escrever a PDF de y, né? PDF de y vai ser dada pela definição da PDF, né? Da CDF, perdão. CDF é cumulativa, né? É, probabilidade de y menor ou igual a y, né? Então, da variável aleatória ser menor ou igual a um determinado valor de y, né? Aqui eu já estou impondo uma transformação da variável y, então y eu quero que ele seja x ao quadrado, né? Que foi o que o problema me passou aqui, né? E aí eu vou retrabalhar um pouquinho nisso no seguinte sentido. Eu vou passar a raiz quadrada para lá, né? Então vai ficar p de x menor ou igual a raiz de y. Só joguei a operação inversa para o lado de lá, né? Então o que eu tenho aqui é uma CDF, né? E a variável aqui ainda é x, né? E menor ou igual a um y, né? Para eu poder tirar fora esse x daqui, né? Eu vou ter que aplicar a definição ah, da, da minha CDF, né? Vou ter que, de fato, aplicar a integral, né? Onde eu tenho uma variável aqui, que é a minha variável aleatória de interesse, e o que vai dentro da operação, né? Da minha CDF, né? Então, quando eu integro isso aqui num determinado limite, né? Que vai de menos infinito até xd, ou x1, ou x2, né? Que eu estou aqui pensando num problema de várias variáveis, no meu caso só tem uma, né? Então, posso pensar, por exemplo, nesse primeiro caso aqui, né? Só nessa primeira parte aqui, né? E x1 ser menor que x1 variável aleatória menor que o valor x1 aqui, né? Que é o limite superior da integração, né? Então vai de menos infinito até o limite superior da integração. Então o que eu vou ter é uma integral de menos infinito até esse cara aí, da função, em termos de uma outra variável aleatória z, em relação a essa variável aleatória z. Se eu for aplicar isso no nosso contexto, o que é que a gente tem que fazer, tá? Para transformar isso aqui, então, numa CDF aqui de x em x. Tá? Esse que é o nosso objetivo, né? Então, a integral vai ser de menos infinito, né? Então, não preciso fazer de menos infinito, porque a existência de x ali começa em zero, né? Então, eu vou de zero até xd, x1 aqui, né? Ou até esse limite que está aqui, né? Dado pelo meu menor igual aqui, né?
No nosso caso é y elevado a meio, tá? E aí eu vou pegar a função de x aqui, da PDF de x, né? Escrita em termos de uma outra variável, que é a variável z, né? E para nós aqui pode ser, por exemplo, uma variável qualquer t aqui, né? Só para resolver essa integração. Então é 3t ao quadrado dt. Substituir a PDF aqui com uma outra variável, tá? Só para usar formalmente a definição aqui no CDF. Fazendo isso, então, e resolvendo essa integral definida aí, né? De y meio até zero ali, né? O que acontece é que eu vou ter, lá no final, y elevado a 3 raiz de 2. Isso aqui no intervalo entre 0 e 1, porque fazendo essa transformação da variável aleatória ali, né? De x em y, o intervalo de x vale para y também. Quando x varia entre 0 e 1, y também varia entre 0 e 1. Então eu encontrei agora o que eu queria, né? Que é f e y. É o que eu obtive aqui. Bom, esse cara aqui então deu 3 meios. O que eu preciso, de acordo com o meu passo inicial lá, era derivar esse cara aqui para obter a PDF. Então, derivando esse cara aqui, o que eu obtenho é 3 meios de y elevado a meio. De novo para 0 e 1. Tá? Então, essa transformação de variáveis aqui para essa PDF de x gera essa PDF em y. Tá? Outra maneira de fazer isso, tá? Então agora eu vou colocar a maneira talvez mais geral e o teorema mais aplicável, que é o que a gente vai usar de fato lá na frente, tá? Então, vamos supor que eu tenho uma variável agora multivariada, né? X, que é um vetor, x1 e x2, dada por uma distribuição família exponencial aqui, né? Mas que não é gaussiana, né? Enfim, é uma distribuição 1 sobre 2π, meio, aqui é xtx, né? Em termos de vetor, né? E aí eu quero uma transformação y igual a a vezes x, né? Eu quero saber então quem vai ser a PDF, né, do y ali com essa transformação. Então, para isso a gente vai usar esse teorema, né, que diz o seguinte: a f de y vai ser a f da PDF de x com a transformação que é feita em y vezes um determinante aqui da derivada dessa transformação inversa em y, né? Módulo desse determinante aí vai dar quem é o f de y. Então, não estou provando esse teorema aqui também, tá? Estou só mostrando como que ele funciona, né? Supondo que existe essa inversão, né? E que eu consiga calcular esse determinante, né? E claro, que a que eu estou buscando aqui é a transformação em x que gera y, né? Então, essa aqui seria a transformação inversa, tá? É, Eu não estou provando esse cara aqui, não estou detalhando igual está no livro lá, mas eu vou mostrar um exemplo de como que a gente usa então esse teorema para obter a inversa. Vou deixar o teorema aqui, tá? Vou tentar apresentar parte por parte desse cara aqui. Primeira parte é a seguinte, estou só reescrevendo a PDF de x aqui, né? Lembrando que o que eu tenho aqui é x transposto x dentro desse argumento, né? E essa aqui é a PDF de x. Bom, eu tenho que o y ele é igual a vezes x. Essa é a transformação que foi imposta para nós aqui, ó. Isso aqui que a gente está impondo. Então, essa aqui é a transformação que está aqui, ó. O de x ali, para nós, é AX, né? Matriz A, vetor x, vetor y. Então, isso significa que eu posso escrever o x como um A menos um y, né? Supondo que esse aqui tem inverso e tal, né? Então, posso reescrever o x dessa maneira que está aqui. E aí, o x transposto x daqui de dentro, né? Se eu substituir x por isso que eu estou colocando ali, né? Então, vai ficar A na menos 1 vezes posto vezes A na menos y, né? Sobre 2π continua igual, né? Então, o transposto aqui vai gerar y transposto, A na menos 1 transposto, vou colocar menos transposto para compactar aqui, né? Vezes A na menos 1. Eu só substituir o x aqui dentro. Tive também o meio, né? Que é o da fórmula original. Então, o que eu obtive aqui é, na verdade, a minha transformação inversa, né?
é o que está aqui, né? Aqui é a minha... Não, perdão, ainda tô direto no f de x, né? Desculpe, eu acabei adiantando aqui uma etapa. Bom, vamos então para a primeira parte do teorema, que é essa parte que está aqui, né? Então, se eu tenho que o y é ax e o x é a menos 1 y, isso daqui para nós é a transformação inversa de y, né? Porque se eu tenho nessa relação direta y é igual a de x, então essa parte aqui do meu problema é o u de x, né? Se eu fizer u de x, eu obtenho y. Se eu fizer u na menos 1 de y, eu obtenho x, né? Que é o que está aqui. Então, essa parte do problema aqui, essa parte do problema aqui, ela é o u menos 1 de y. Então, o que eu tenho que fazer primeiro? Eu tenho que derivar em relação a y esse u de menos 1 de y. Então, derivar a na menos 1 de y em relação a y, a gente já viu isso lá nas aulas de cálculo vetorial, que dá a na menos 1. Tá? Então, o que eu tenho que fazer na próxima etapa é a derivada da inversa dessa matriz aqui. Tá? Ah, perdão. É o determinante da derivada dessa transformação, né? Então, é o determinante dessa matriz que está aqui. Se a gente for olhar, o A foi definido lá no início como A, B, C, D, né? Matriz 2 por 2 aí, né? Então, se a gente for olhar a inversa desse cara aqui e depois calcular o determinante, o que a gente vai obter, desde que ele exista, né? É 1 sobre A vezes D menos B vezes C. Então, a gente já determinou essa parte que está aqui. E, claro, depois é só calcular o módulo desse negócio. Bom, a última parte do problema, então, é juntar tudo isso daqui, né? Então, o que eu tenho aqui, ó, f de u na menos 1 de y, u na menos 1 de y é a mesma coisa que x, né? Então, se eu calcula se y é u de x, u na menos 1 de y vai dar x, né? Então, esse cara aqui é o f de x, né? Vezes aquele determinante que a gente já calculou. F de x a gente já sabe quem é, né? Já foi dado aqui, né? Então, simplesmente eu vou, para ser mais explícito aqui e deixar tudo em função de y, eu vou escrever o f de x com os argumentos em y, que é esse cara que eu determinei aqui, né? Então, é 1 sobre 2π, né? Exponencial lá, vezes o determinante, o módulo daquele determinante. Então, isso aqui fornece, então, qual é a PDF de y, dado uma transformação y igual a x. Bom, aqui você pode, então, fazer o exercício 6.12 aqui para fechar, né? E aqui eu vou encerrar, né? Como eu disse, essa seria uma aula mais, um vídeo mais de apresentação dessas últimas técnicas aqui, que vão ser úteis lá na frente, depois quando a gente for trabalhar com os modelos probabilísticos. Estou encerrando a gravação por aqui. E encerrando, claro, a aula agora de probabilidade, partindo para a próxima, que é de otimização.